Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre reconstruir o passado, sobre pensar um pouco sobre o Brasil, para ir além, mudando o rumo, na linha da evolução, estudo da história, fundamentos e métodos. Acompanhe-nos aí. Europa, 1991, região dos Alpes. De tempos em tempos, as condições climáticas favorecem o degelo de uma neve quase permanente. Naquele ano, quando isso ocorreu, 2 montanhistas que passavam pela área encontraram um corpo na neve. A polícia traçou rápido uma hipótese. Tratava-se de um alpinista que havia se perdido por causa do frio das nevascas. A verdadeira identidade da pessoa surgiu somente após exames cuidadosos. Era um homem de mais ou menos 45 anos de idade que, para surpresa geral, tinha vivido cerca de 5.000 anos antes do presente. O homem do gelo, Coetzee, como ficou conhecido, é o ser humano do período neolítico mais bem preservado da Europa. Graças às condições climáticas do lugar, que conservaram seu corpo e pertences, com ele estavam praticamente intactos roupas e artefatos que, reunidos, possibilitaram sugestiva reconstrução da cultura de seu povo. A descoberta do homem de gelo segue caminho semelhante ao de outros achados arqueológicos, encontrados quase ao acaso. É certo que hoje pesquisas bem estruturadas, com variados recursos e profissionais de diversas áreas, são responsáveis pela descoberta de vários desses vestígios, mas a grande parte deles encontra-se mesmo em lugares de difícil acesso, como o topo de montanhas e o fundo de cavernas. O acaso é assim peça fundamental para localizá-los e reconstruir as origens da humanidade, um passado até há pouco tempo quase todo desconhecido. AP é uma abreviatura que significa antes do presente. Trata-se de uma convenção para designar tempos remotos. A referência do tempo presente é 1950. Para marcar o tempo, os historiadores costumam utilizar as siglas AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, para acontecimentos mais recentes. Agora, para acontecimentos longínquos, é antes do presente. Então, para pensar o Brasil. A presença humana nas terras do Brasil é bem mais recente do que em outras partes do mundo, como na África e na Ásia, como veremos numa outra abordagem, no outro texto. Mas aqui também se realizam diversas pesquisas arqueológicas que buscam desvendar desde as ocupações mais remotas até o passado de povos sem escrita ou com pouco uso desse recurso. No Museu Paraense Emílio Goeldi, por exemplo, se realizam diversas pesquisas arqueológicas para conhecer a história da Amazônia, tratando não só de assuntos como antigos registros rupestres, mas também de locais de ocupação mais recente, como fortificações militares e missões religiosas. A reconstrução de Coetzee, em exposição no Museu Arqueológico Alto Adige, na província de Bolzano, Itália, foi realizada por Adrie e Alphonse Kennis, artistas holandeses, com base nas pesquisas recentes. Vamos mudar um pouco de rumo agora. Há cerca de 150 anos, quase ninguém afirmaria que os seres humanos possuíam um passado comum ao dos macacos, como hoje se acredita. Em 1871, o inglês Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1892, no século XIX, portanto, foi um dos primeiros a sugerir a ideia numa época em que o mundo era visto como resultado de uma obra divina, com os seres humanos ocupando um lugar privilegiado na criação, ou no universo. Naquela época, essa concepção sofria mudanças significativas graças às transformações desencadeadas pelas revoluções industrial e francesa. Até então, grande parte das inovações que marcavam a sociedade resultavam da busca de alternativas para os problemas cotidianos. Mas ao longo do século XIX, a pesquisa científica começou a ganhar importância. Feita em lugares específicos, como laboratórios e universidades, estava baseada em métodos, experimentos e observações sistemáticos, voltados por vezes para criar novos objetos e adaptar realidades. Formava-se assim um império dos conceitos e teorias, um entrelaçar de pensamentos e pressupostos com o objetivo de explicar, mesmo reproduzir ou recriar o funcionamento dos fenômenos naturais e sociais. Inaugurava-se desse jeito o tempo dos chamados grandes pensadores, como Karl Marx, Sigmund Freud, Charles Darwin. Então, na linha da evolução, enquanto as ciências se consolidavam como principal mecanismo para produzir o conhecimento, as teorias de Darwin tornavam-se base para construir as principais hipóteses sobre as origens da humanidade. E isso até os dias de hoje, graças às pesquisas e descobertas realizadas por arqueólogos e especialistas de diversas áreas,
como biólogos, químicos, antropólogos, geneticistas e historiadores. Como esses especialistas montaram o enorme e complicado quebra-cabeça da evolução humana, que hoje conhecemos. É um cenário marcado por certezas, mas que possui também inúmeras lacunas para preencher. Foi nesse tempo e contexto que Lund fez suas pesquisas no Brasil. O homem era mesmo um pioneiro. Vamos compreender agora no estudo da história os fundamentos e métodos. Evidências de outrora. Existe uma grande diferença entre escrever a história de acontecimentos recentes, como as últimas eleições no Brasil, e os primeiros passos da humanidade. Ao começar pelas evidências históricas. Para os acontecimentos recentes é possível contar com uma infinidade delas. Texto, imagem, depoimento, objetos, entre muitos outros. Para conhecer as origens da humanidade, ao contrário, dispõe-se muitas vezes de escassos fragmentos, como um dente ou uma clavícula. A partir dessas peças, não raro se reconstruem as características de toda uma espécie e de um enorme tempo da história da humanidade. Então isso é um pouquinho da nossa história, da história de como a história reconstrói o passado, como ela muda de rumo, como ela caminha na linha da evolução, como ela pensa o Brasil e como ela estabelece os seus fundamentos e métodos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores.